8 horas e 10 minutos, estamos chegando com mais um Manhã Total e toda quarta-feira, você sabe, nós temos aqui a participação do Dr. Zilro Koch. Doutor, bom dia, bem-vindo à programação da Rádio Wolf. Bom dia, Wilson, prazer enorme estar aqui de volta com você, com os seus ouvintes aí. Tudo certinho, tudo tranquilo? Como é que foi de aniversário? É verdade. Fiquei sabendo que foi uma festona. É verdade. Ou não foi? Depois dos 60 a gente não comemora tanto. Não. 800 convidados, uma festa enorme. O pessoal chegando em carruagem. E eu fiquei sabendo que foi uma... O convite não chegou aqui na rádio, viu, ouvintes? Mas foi uma festa. O problema do correio, né? Foi o correio. Mas quem sabe chega até a semana que vem. Não, temos chances ainda. Pois é. Doutor, semana passada nós tivemos aí, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, a taxa Selic baixou? Baixou. De 6,5% para 6%. De 6,5% para 6%. Você acha que o empresário está mais otimista com tudo isso que está se desenhando no cenário político brasileiro e econômico? Eu acredito que sim, a resposta seria sim, Admilson. Agora, vamos dizer assim, o fato de ele estar otimista, né, porque tem esses ingredientes, vamos dizer, a taxa Selic caiu, a inflação está relativamente bem controlada, vamos dizer, o dólar está comportado ali no entorno dos R$4, né? Então o otimismo realmente existe. Agora, esse otimismo refletido em investimentos, isso eu não tenho, pelo menos eu não tenho visto, e eu acredito que não está ocorrendo, né? A gente precisaria realmente ter um investimento na economia, né? Para que realmente voltasse os empregos, voltasse o país realmente a crescer. O que a gente está vendo é que, se você acabou de noticiar da reforma da Previdência, na verdade é que o governo vai deixar de gastar, né? Não vai entrar 1 trilhão no caixa, né? Ele estava com a água batendo no nariz e agora esse 1 trilhão deixa, vamos dizer assim, ele não vai ter esse compromisso de pagar. Agora, um número que eu vejo muito pouco no mercado é essa taxa justamente de investimento, né? Eu que sou lá do Paleolítico Inferior, eu vou te dizer o seguinte, que eu me lembro em 83, quando o governador era o Franco Montoro, e naquele ano lá, o investimento percentual em relação ao PIB girava em torno de 18%, né? E houve uma invasão do Palácio dos Bandeirantes, derrubamos as grades lá, né? E queria emprego e não sei o que, foi um fuzuê danado, né? Por uma taxa de investimento de 18% em relação ao PIB. Hoje, nós tivemos em 2017 uma taxa de investimento de 15%, e em 2019 a gente deve fechar com 15,5%. Quer dizer, nós estamos pior do que em 83 em termos de investimento. Então, isso não gera emprego, né? Então, esse é um número básico da economia que são tantos os números que se falam, né, que a gente acaba perdendo de vista. Mas por uma situação mais confortável em termos de investimento em 83, o senhor Franco Montoro teve que se explicar muito naquela época lá e o palácio foi invadido. Mas vamos continuar otimista, vamos aguardar, esperar que realmente agora entre na pauta a reforma tributária, né? Então, vamos dizer, sendo realista, eu não acredito nada, vamos dizer assim, ali um sinal de melhora, principalmente na hora do emprego, que eu acho que é onde eu vejo a situação mais crítica. Eu não acredito nada antes do segundo semestre de 2020. Não, né? Não acredito. Mas, temos que ir, né? A gente torce pelo menos para que as coisas comecem a pegar mesmo a partir do ano que vem, né? Até é natural também, o governo acabou de assumir, tem um monte de coisa para ver, para acertar, tem que acertar a equipe. Às vezes coloca um cara, como já aconteceu, né? Vários saíram. Já. E aí é realmente complicado esse início, porque eles nem sabem como pegam a casa, é como um município, né? Outro dia o prefeito estava aqui e disse que assumiu a prefeitura e tinha R$600 em caixa. Eu acredito que o Bolsonaro também deve ter achado uma situação meio complicada. Assim,
é pelo menos um ano para acertar. E depois desse primeiro ano é que as coisas começam a fluir, né? E a gente ele tem um problema grave, né? Que é, vamos dizer assim, não tem um apoio partidário forte, né? Então, vamos dizer, você tem esse regime nosso, onde você tem dezenas de partidos, né? Cada um puxando a sua brasa para a sua sardinha aí, e você vê que aprovar essa Previdência aí é um parto da montanha azul, né? Pode crer. Toda hora aquilo tira, o cara não quer, o cara fulano é contra, né? E é contra só porque é contra, não tem uma proposta melhor, né? É isso mesmo. E a coisa vai se arrastar, independentemente de partido, o fulano é simplesmente, se há governo, sou contra, né? Então, é complicadíssimo. Agora, espero realmente que ele consiga essa reforma tributária. Agora, a grande reforma que poderia ocorrer no país, que seria... Porque o grande problema do país são os gastos. A gente gasta mais do que ganha. Então, vamos supor, se a gente tivesse uma reforma administrativa, né? E talvez um regime não presidencialista, talvez um regime até parlamentarista, com 3, 4 partidos aí, com 2, 3, 4 propostas, não é possível de você ter 40... Ideologia. Não existe. Isso não existe. O cara está lutando pelo próprio umbigo ali, né? Independente se é parlamentarismo, presidencialismo, acho que o máximo deveriam ser 3 partidos, centro, esquerda e direita, acabou. Não precisava passar muito mais do que isso. Então, imagina, nós temos 30 e tantos partidos, só para ter mais gente mamando na teta do governo. Verba para partidária, verba para não sei o quê, e você vê que a prioridade é impressionante. Você vê essa reforma é tão fundamental para nós, para que a gente, pelo menos, é um problema de caixa que estamos discutindo, né? Aí tem a festa do São João, não sei aonde, bom, tem a festa do São João, para tudo, porque a festa de São João é prioritária. Imagina, né? Isso ser prioritário em relação ao almoço que você vai ter ou não almoço, né, no dia, né? Então todo mundo para, quer dizer, e vai para lá, quer dizer, as prioridades estão mal equacionadas, vamos dizer assim. Muito bem, vamos seguindo, 8 horas e 17 minutos, mandar um abraço para Iva. Iva, bom dia, viu? Tá ouvindo a gente lá em Paulínia? Olha que legal, Iva, um abraço, bom. Tá mandando um alô para nós aqui. Hoje com menos frio, né? Hoje bem menos, né? Não tô nem de jaqueta hoje. Eu vim de jaqueta porque eu vim de São Paulo e eu falei, pô, tá um friozinho danado lá, pus essa jaquetona aqui, eu falei, bom, vamos ver o que acontece. Cheguei aqui, tá maravilhoso. São Paulo é outro planeta. Então, às vezes a gente sai daqui com 25 graus, chega em São Paulo, tá 17. É uma loucura, loucura. É verdade, tem uma diferença aí de 3 graus aí, com certeza. Eu já cansei de sair daqui no calor, cheguei lá, tô passando frio, gente. Doutor, nós comentamos aqui há 15 dias, 20 dias. Sim. Acho que há 15 dias, né? Eu tinha um dinheirinho guardado lá, estava pensando em montar um negócio e tal, e fui pesquisando, quando assustei tinha gastado o dinheiro inteiro. Ou seja, eu não tenho mais essa grana para investir. Quando surge essa ideia, essa vontade, na verdade que todos têm, né, de ter seu próprio negócio, o que a gente deve fazer para não acontecer o que aconteceu comigo? Porque agora estou duro e até agora não descobri o que fazer. É pior ainda. Entendeu? E aí é que está o negócio. Mas você sabe, vamos pegar do zero, né? Uma pessoa que queira, vamos dizer, começar um negócio, né? Se ele quer começar um negócio, ele tem que ter pelo menos não, exatamente três grandes pilares, vamos chamar assim, 3 grandes esteios. Um é recurso, né? Agora, esse recurso não necessariamente, você falou, acabou meu dinheirinho e tal, né? Não necessariamente pode ser dinheiro, pode ser máquina, recurso em propriedade, recurso em patente, enfim, você tem que ter um recurso para começar. O segundo é você ter um time, né? Esse time, ou seja, pessoas que vão te ajudar a fazer aquilo, ou se você, por exemplo, não sei se é no seu caso, você pode começar sozinho e falar, não, eu vou fazer isso, eu sou a própria empresa, um time de um único jogador, mas tudo bem, isso também é possível, né? Mas você tem que estar muito imbuído da vontade de atravessar essa linha de chegada, né? E a terceira é a ideia, né? Você tem que ter uma ideia daquilo que você vai fazer. Agora eu vou te comentar uma coisa que eu tenho visto no mercado aí, nessas reuniões, ainda ontem lá em São Paulo,
foi típico, né? O fulano começa com uma ideia, né? E essa ideia, às vezes, ela não consegue ser monetizada, ela não consegue nem vender essa ideia. E aí ele fica ali batendo naquela ideia. E depois de alguns tempos, e aí no caso, por exemplo, de ontem, na minha reunião, foram 6 anos desse empresário, ele teve um estalo, falou, sim, em cima dessa ideia eu posso monetizar tal coisa, né? Tal serviço, tal produto. Isso está acontecendo muito, principalmente na área de software, de aplicativo, né? O fulano monta, vamos pegar, por exemplo, o Google, né? O Google, eu acredito que quando ele começou, eu me lembro da concorrência à época para buscador, era em torno tinha quase 2 dezenas de empresas fazendo busca na internet, né? E ele chegou com um algoritmo diferenciado e tal, mas não monetizou aquilo, mas ele resolveu um problema de rapidez, etc., para o cliente, tá certo? E foi aí se arrastando, tendo despesa, tendo prejuízo, até que ele começou a monetizar aquilo de uma maneira que ele não tinha idealizado lá nos primórdios do negócio, né? Então, eu acho que a ideia ela é fundamental no sentido de realmente resolver um problema, né? Então, por que você vai fazer aquilo, né? Hoje, quando as pessoas começam algum trabalho, algum comércio, alguma atividade empreendedora, ela começa respondendo o que eu vou fazer, né? Quando na verdade era por que eu vou fazer. E depois, se ele tem esse benefício, vamos dizer, esse objetivo realmente palpável, vamos dizer assim, pelo comprador que está do outro lado, uma hora ele acha um caminho para monetizar. Então, respondendo a sua pergunta, o cara não começou ainda. O que ele precisa? Ele precisa de recurso, pode ser de terceiros, pode ser um financiador, enfim, pode ser uma série de coisas. Precisa do time, ele estar a fim de fazer a coisa, se ele for sozinho, e precisa de uma ideia do que ele vai resolver, que problema ele vai resolver para aquele potencial cliente, vamos chamar assim. Acho que esse é o primeiro dos primeiros passos. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Vamos imaginar que eu tenho aí estou sem dinheiro. Sim. Estou duro, estou quebrado, mas eu tenho um carro que vale 100 mil reais. Tá. E é negócio eu dividir esse carro em 2, pego um carro de 50 mil, 40 mil, pego os outros 50 mil e monto algum negócio. É interessante isso? Não, pode ser. Desde que eu saiba o que vou fazer, né? Então, a pergunta lá em cima, né, que a gente falou você tem que saber o que você vai fazer. Agora, você tem, vamos dizer que a gente podia definir, aprofundar mais esses porquês do que você vai fazer, né? Tem uma série de porquês aí que a gente podia aprofundar. Agora, você tem que ter uma noção do que é o seguinte, vamos supor, você não controla todas as variáveis. Mesmo que você pegue esses 50 mil reais, por exemplo, vou para o mercado e tal, você controla, vamos dizer assim, 20%, 30% das variáveis do negócio. 70% está na mão de associações de classe, de governo, etc. Você acabou de noticiar aí, né? Daqui a pouco o senhor Paulo Guedes fala assim, não, vamos liberar a importação de carros, né? Alíquota 0, tá certo? E você resolveu lá vender carro velho, alguma coisa assim com esses seus 50 mil reais. E aí, por exemplo, uma Mercedes entra aqui por 50 mil reais, entendeu? Você virou tudo sucata, né? Ninguém quer mais, todo mundo vai querer a Mercedes, né? Então, você tem uma quantidade, um percentual muito respeitável das variáveis que está na mão do governo. É por isso que a gente bate na tecla do seguinte: tem que se juntar, entendeu? Tem que se aglutinar, tem que participar de associação de classe e tal, tem que atuar na área política, não ser vereador, não estou falando isso, mas você tem que ir lá, escuta, o que nós vamos fazer com o comércio aqui? O chinês vem vindo vender aqui no final de semana na pracinha, e a gente, quando abre a loja na segunda-feira, não tem cliente, né? Mas aqui em Sumaré acontece. Na verdade, então você tem que estar lá, é uma coisa que você tem que morder todo dia. Então são essas variáveis políticas. Outro ponto que eu acho que é o foco.
que eu vejo no mercado? O fulano começa, monta um negócio, por exemplo, um negócio de software, um aplicativo, de repente está entrando um dinheirinho, ele fala, pô, eu também vou construir casa para vender, né? Você fala, pô, cara, mas você está é outra praia, né? Você não vai valorizar o seu negócio construindo casa para alugar, tá certo? Uhum. Se você tem algum dinheirinho sobrando e tal, tenta jogar esse dinheirinho no seu negócio. Tudo bem, não quer no software, mas pô, você pode dar alguma coisa que esteja relacionada, porque aí agora que você for vender aquilo, ele tem uma sinergia, tem uma parceria sinérgica entre as atividades. Então você consegue 1 mais 1 maior do que 2, né? Então, o foco, a política, e aí o grande ponto é o diferencial, né? Então, vamos supor, você vai montar esse negócio com 50 mil reais. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, não, mas a minha lanchonete, meu sanduíche é diferente, né? Bem, é meio ilusório, mas o fulano não põe no papel o que é esse diferente, né? Não. Então ele vai achar que vai tratar bem o cliente, que vai fazer isso. Isso hoje tem que ser mapeado, né? Muito bem mapeado. Existe até uma técnica que eu gosto, de vez em quando eu uso, que é do Blue Ocean, da Oceano Azul. Como é que funciona? Você tem lá, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas hoje, mas tudo bem, eu acho que vale a pena estressar esse ponto aí. Vou pegar um exemplo mais ou menos clássico, né? Que é, por exemplo, a parte de circo, né? Então, você tem um circo. Então, no seu circo lá tem o número do leão, o número sei lá, dos cachorros dançantes, o que mais? O palhaço, não sei, me ajuda aí, o que tem mais no circo lá? Tem lá enfim, tem uma série de números. Aí, por exemplo, eu vou falar, pô, eu gosto de circo, fiz escola circense, vou concorrer com você, o que eu faço? Eu pego e falo, pô, eu tenho um amigo que tem um leão, não sei aonde, e vou atrás desse leão, e tem um elefante que sobe num banquinho, e vou competir com você, tá certo? Entendi. Então, segundo essa teoria do Kim, essa aí é o que eles chamam de oceano vermelho, né? Ou seja, eu vou tentar melhorar o leão, melhorar a performance do elefante, o Globo da Morte vai ter 3 motos, não sei, alguma coisa assim. Qual que é o meu diferencial? Você vai tentar melhorar, dar um pouquinho melhor de qualidade no número. Mas, na verdade, os dois vão acabar morrendo abraçados na praia, tá certo? Então, qual que é a ideia do diferencial? O diferencial é o seguinte, você fala, bom, tá bom, quais são as suas variáveis? Minha variável é o número do leão, o número do elefante, o número do cachorro dançando, a mulher, como é que chama aquela mulher lá? Mulher gorila, né? Mulher barbada. Mulher barbada, e tal, não sei o quê. Aí eu vejo as suas variáveis. Aí eu falo assim, bom, animais. Pô, vou montar um circo politicamente correto. Não vai ter animais no meu circo. Então eu saio, vamos dizer assim, esse manche eu recolho, saio perdendo em relação a você, tá certo? Certo. Aí você fala, pô, mas ele tem lá o número do palhaço. Não, o palhaço eu vou ter, e vou ter uma coreografia maravilhosa, e o palhaço não só vai fazer rir, como vai fazer chorar também. Ele vai ser um palhaço que vai tocar na alma do fulano. O número acrobático, o cara tem lá aquele malabarista, né, que fala, que pula sei lá, de um balanço para o outro. Balanço pro outro. O malabarista. Não, aqui vai ter uma coreografia maluca, tá certo? Com 15 malabaristas, com uma altura não sei quanto, e lá embaixo vai ter uma piscina com água, que se o cara cair, ele vai cair na água, tá certo? Não vai ter rede, e nós vamos pegar gente aí que foi acrobata, que foi não sei o quê, que ganhou Olimpíada, não sei o quê. E aí você, naqueles 3, 4 pontos que você diferenciou, você criou um novo produto, entendeu? Entendi. E você está competindo na área de circo. Esse é um exemplo mais ou menos clássico, porque eu estou me referindo, obviamente, ao Cirque du Soleil, né, que é aquele circo que foi criado no Canadá. E aí, em vez de pagar R$10 para entrar, você vai pagar 100 euros, né? Ou seja, 500 mangos. E aí a sua mulher, a sua filha fala, não, vamos lá, porque lá, entendeu?
Então, nós vamos no Disney, porque lá tem o Pateta, tem não sei o quê, né? No fim, você acha que você é o Pateta, mas enfim. Na verdade, essa é a grande sacada. Então, na verdade é assim, a gente percebe muito isso. Vou dar dois exemplos breves e que a gente, né, vê muito isso no comércio. Paleta mexicana. Aquele sorvete. Quando começou, um monte. Hoje você não acha mais. Milkshake. Na época que estourou esse lance do milkshake, tinha um milkshake em cada esquina aqui em Sumaré. Uhum. Hoje você não encontra um milkshake para tomar. Né? Então o que acontece? O pessoal vê que está dando certo, começa a montar a mesma coisa que o outro montou, no final das contas quebra todo mundo. Esse é o exemplo do circo. Não você tem que pegar e falar, tá bom, você faz milkshake, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer, por exemplo, um milkshake self-service, sei lá. Uhum. Então o cara põe lá quanto ele quer de chocolate, quanto ele quer lá de marshmallow. Tem que criar, né? Aí ele criou lá tipo, né? E aí lá no final o milkshake é dele, ele que fez o milkshake. O melhor milkshake do mês vai ganhar, não sei o quê, vai ter uma competição, tem aí um joguinho, não sei o quê, tá. Aí você entra. Agora, se o cara faz milkshake, você fala, não, eu vou fazer milkshake porque o cara tá ganhando dinheiro, você acaba morrendo abraçado com ele. Morre abraçado porque divide a clientela e se não tem diferencial nenhum, é mais do mesmo. E assim, vários segmentos é simplesmente a onda do mercado, né? Daí a pouco dá aquela sossegada. Mas a grande sacada da inovação é que ela é constante. Então você fez isso com o milkshake, a hora que o cara pensar em te imitar, você tem que fazer. Eu vou te falar uma coisa, eu recebi ontem esse no WhatsApp, eu tenho aquele sem parar, né? Que eu toda hora estou em São Paulo, não sei o quê. Aí ontem eles me mandaram, né? Olha e tal, não sei o quê. Agora você pode usar o sem parar para abastecer no posto de gasolina. Então, não sei como é que funciona direito, mas eu vou no posto de gasolina e ele cobra pelo meu sem parar, né? Vai direto para o meu cartão. Quer dizer, a hora que começou a ter uma propaganda na TV, o sem parar, não sei o que, o cara, ele já entrou já colocou abastecendo o posto de gasolina com sem parar. Então antenado, né, doutor? Está antenado. Então acho que a inovação não te deixa dormir. Então você tem que estar sempre... É verdade. 8 horas, como passou rápido, 8 horas e 32 minutos, só uma questão de uma outra coisa que eu observo no mercado. Sim. Vários restaurantes e casas noturnas, o que elas fazem? Elas mudam de nome constantemente. É o mesmo ambiente, é o mesmo dono, muda o nome. Eu não sei se o senhor já percebeu isso, mas assim, a casa, quando começa, dá aquele boom, né? Daí a pouco começa a cair o movimento, o cara vai lá e muda o nome. As pessoas voltam achando que é outro lugar, que é outra coisa, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. E isso é um exemplo do que, às vezes, R$ 1,99 parece que é muito mais barato do que R$2. Sim, parece. Entendeu? É tudo uma questão da pessoa falar, nossa, o Zé mudou para João, o João mudou para Joaquim, e a pessoa volta no lugar porque acha que mudou, e chega lá, é a mesma coisa, a mesma música, o mesmo ambiente, e o cara acha que mudou só porque trocou de nome. Não mudou nem a direção. Nada. Direção, um abraço. Um grande abraço, viu? 8 horas e 34 minutos. Na semana que vem a gente... Não, vamos voltar aí nesse ponto, porque aqui na hora que a gente falou dos porquê fazer, né? Eu acho que ali dá pra gente detalhar alguma coisa, e eu acabei não fui muito fundo no tema. E o assunto vai fluindo também, vai ficando para trás, mas é um tema que é de interesse de muita gente e vale a pena a gente continuar falando sobre isso. Um grande abraço, sucesso para você e boa semana. Ouvindo a gente a Charlene de Hortolândia e a Amurami de Campinas. Olha aí, Amurami e Charlene. E Charlene, isso. Dois nomes diferentes, né? Amurami e Charlene. Uma de Hortolândia, a outra de Campinas ouvindo a gente. Beleza? Um grande abraço para as meninas. Abraço para